Meus irmãos, a paz seja Jesus. A Bíblia nos diz assim no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. Esse texto, ele lembra muito a nossa situação. Aquilo que vivemos na busca por uma restauração de uma família, de um casamento, pela restauração de uma história. Abacuque, ele questiona Deus acerca do juízo que estava sendo executado contra o povo de Deus, contra Judá, contra Jerusalém. E ele questiona ao Senhor porque Deus ele utilizara meios tão terríveis para poder ali castigar o seu povo. Porque Deus utilizou a Babilônia sobre o governo, o comando de Nabucodonosor para invadir Jerusalém, derrubando as muralhas e ali levar cativo o povo do Senhor, o seu próprio povo, para uma terra longínqua. Abacuque ele questiona todas essas coisas e ele busca respostas de Deus. E nós também entramos nesse dilema, eu acho que diariamente. Porque Deus ele se vale de meios tão cruéis para poder exortar, para nos corrigir, para tratar conosco. Israel, e ali especificamente o povo de Judá, o reino de Judá, eles se desviaram do Senhor, se distanciaram da lei do Senhor e daquilo que era servir a Deus. Não foi diferente na nossa vida. A nossa queda, o nosso declínio, que chamou o deserto, né? O deserto foi chamado literalmente, a gente foi chamando o deserto, puxando ele com uma corda até a gente cair dentro dele, né? Ninguém caiu de paraquedas. Isso foi se dando ao longo de tempo, ao longo de anos. Israel e ali o povo de Judá, especificamente, eles foram declinando ao longo de anos, ao longo de gerações. Foram diversos reis, foram diversos profetas que Deus enviou, e Deus nunca executa um juízo sem antes enviar um profeta. Deus enviou inúmeros profetas. Foram esbofeteados, foram castigados, lançados em cárceres, foram expulsos das cidades e alguns até mortos. A voz de Deus ela foi calada por aqueles que estavam seguindo um caminho que era um caminho de destruição, de autodestruição. Assim também nós fizemos. Nós devemos reconhecer que nós também seguimos esse mesmo caminho para chegar até o deserto. Nós abafamos a voz de Deus, nós ignoramos os sinais que Deus nos deu de que um deserto estava se aproximando. Quando nós olhamos o livro do profeta Jeremias, o capítulo 6, nós vemos que Deus ele anuncia através de Jeremias que o inimigo já tinha saído. O inimigo já estava a caminho, ele diz, olha, como um leão que sai da sua toca, já saiu do norte, o devorador, já saiu o destruidor, ele já está a caminho. O adversário ele foi se aproximando, ele foi ganhando terreno, ele foi se valendo ali das legalidades, das brechas que foram dadas, até que chegou o nosso cativeiro. Mas, irmãos, é importante a gente ressaltar o seguinte: Deus ele tem o total domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele usou a Babilônia para poder exercer o juízo sobre Israel e usou a Pérsia para poder exercer juízo sobre a Babilônia. Deus ele tem o governo de todas as coisas. Ele tem o tabuleiro todo na mão dele, as peças pretas e as brancas, todas elas cumprem a vontade do Senhor. Ele é soberano na história do homem, ele é soberano na história da humanidade. E ele ali, após a sucessão de erros de Israel, de reis ruins, ele envia Nabucodonosor, ele leva cativo o povo. O povo de Israel passa 70 anos no cativeiro, ali é o deserto do povo de Israel, talvez o pior momento da história daquele povo. Eles vivem ali, muitos nasceram e morreram no cativeiro, mas ali foi um momento onde Deus ele tratou. Tudo foi perdido. A cidade estava queimada, o templo estava destruído, os muros fendidos. Foi um processo de anos, de décadas e até, por que não dizer, de séculos, para que tudo fosse restaurado e recolocado no seu devido lugar. E Abacuque, no cenário que antecedia esse cativeiro, ele questiona, Senhor, por que gritas eu violência e tu não nos salva? Por que razão a iniquidade e a vergonha, a vexação, a destruição, está tudo diante de nós? Por que o ímpio, ele prevalece, ele cerca o justo e o juízo sai pervertido? Deus, ele permitiu tudo isso. Da mesma forma, ele permite em nossas vidas que isso venha acontecer. Mas como eu falei, todas as peças do tabuleiro estão na mão dele. E a Babilônia foi um instrumento de juízo.
mas chegou a hora da Babilônia. E no capítulo 2 do mesmo livro de Abacuque, a Bíblia fala que Deus ele desperta do seu trono e ele executa juízo sobre aqueles que outrora foram instrumentos de juízo contra Israel, contra o seu povo. Nós olhamos às vezes o cenário e pensamos assim, olha, a pessoa está lá agindo no pecado, na destruição, fazendo tudo errado, fez tanto mal, né, para a minha vida, e nós somos tratados na limpeza e na santidade. É como se o nosso tratamento no deserto é na água, e o tratamento deles é no lodo, na lama. O nosso tratamento é na santidade, o deles é no pecado. O nosso é na tristeza, porém na alegria do Espírito e na tristeza da carne. O deles é na tristeza do Espírito e na alegria da carne. O nosso tratamento, aparentemente, tudo vai mal, mas a gente sabe que com Deus, com o Senhor, na nossa intimidade tudo vai bem. O deles, aparentemente, tudo vai bem, mas na intimidade deles com Deus tudo vai mal. E é um tratamento diferente, mas no tempo certo. E o texto ele diz isso no capítulo 2. Os caldeus serão castigados ao seu turno. Deus ele vira, ele muda o curso da história e ele desce do seu trono, como diz o texto do capítulo 3. Deus veio de Temã, ele desceu do trono da sua glória para executar juízo. E a Babilônia, que tinha esmagado nações ao longo do seu império, do seu curso ali através do rei Nabucodonosor, ela entra na mira de Deus. Ela passa a estar sobre o olhar de Deus para que o mesmo juízo que Deus executou através dela seja executado nela. Às vezes as pessoas elas ficam com medo do diabo, do adversário, do inimigo, mas eu acho que a gente tem que entender uma coisa: ele só vai até onde Deus permitir. E eu digo isso para os irmãos à luz de Jó. Quando Deus ele quis provar Jó, ele provoca primeiro o inimigo. Ele diz: observaste, meu servo Jó? Deus ele tem um controle sobre todas as coisas. O texto da Bíblia vai dizer lá em Isaías que ele fez o ferreiro, ele fez o fogo, é ele quem prova os corações. Num dia de festa, já sobre o domínio, o governo de Nabonido e o seu filho Beltsazar, rei da Babilônia, ele tem uma brilhante ideia, maravilhosa, de pegar os utensílios do templo e colocar num banquete ali, um banquete de orgia, de prostituição, um banquete de desgraça, de pecado, e ele usa os utensílios do templo com essa ideia brilhante dele para poder beber vinho e servir ali aos seus convidados. Deus se apressa no seu juízo e uma mão escreve na parede uma sentença e naquela mesma noite cai a Babilônia. Enquanto Beltsazar lhe comemorava o seu banquete de pecado, desgraça e ruína, Deus já estava executando o juízo naquela mesma noite. Enquanto ele comemorava ali com os utensílios do templo, o rei Ciro mudava o curso do rio Eufrates, que entrava por dentro da cidade, passando por debaixo das muralhas intransponíveis da Babilônia. Ele mudava o curso do rio, fazendo um caminho em meio ao rio seco, e entrava com o Império Persa por baixo da muralha, tomando assim a cidade. Deus se apressa no seu juízo. Deus ele não toma o pecador por inocente, não nos tomou. Ele não tomou Judá, ele não tomou os habitantes de Jerusalém, o seu povo, como inocente quando estava em pecado. O que dirá aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem uma vida dissoluta, aqueles que vivem uma vida distante do projeto de Deus? Meus irmãos, a mão do homem é pesada, o adversário é feroz, mas a mão de Deus, a mesma mão que criou o mundo e o esculpiu, é a mão que cria tempestades, ventos e tormentas incomparáveis. O juízo vem sobre a Babilônia. Abacuque ele questiona, mas depois ele entende. Ele diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Se o irmão e a irmã estão vendo o mal, se nós estamos vendo o mal, se nós estamos contemplando o pecado, a desgraça, a ruína, a injustiça, se nós estamos olhando e comparando e vendo o que está acontecendo aqui, o que acontece lá, Deus ele vê todas as coisas. Deus ele conhece tudo. Ele conhece o oculto e o escondido, ele conhece aquilo que nem sequer será revelado a nós. E Abacuque segue dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e nem a injustiça pode contemplar. Não sejamos alvos dos juízos de Deus. Sejamos justificados pelo sangue do Cordeiro, lavados e remidos nesse sangue, para que sobre nós não haja uma sentença. Quanto àqueles que estão encerrados no pecado, Deus, ao seu tempo, há de trazer juízo a todas as coisas. Não estamos aqui desejando o mal de ninguém, não, de forma alguma. Nós oramos e esse é o nosso posicionamento, é pagar o mal com o bem, é orar, é pagar um preço para aqueles que estão vivendo uma vida de pecado e destruição. Porém é importante ressaltar que nosso Deus não está lá em cima como um telespectador, como um espectador, assistindo toda a desgraça, todo o erro, toda a injustiça. Não, de forma alguma. Na hora certa, toda lavoura ruim terá uma colheita maldita. Porém a nossa colheita
será uma colheita de bênção, de restituição e de restauração. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.